versículo de número 3. Todos os irmãos, presta atenção. Quem tem a Bíblia, presta atenção. Quem tem a Bíblia, acompanhe comigo. Fica assim a palavra do Senhor. 3, versículo 3. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas iniquidades. Vamos ler de novo. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas iniquidades. Hoje Jesus vai perdoar por aqui, viu? Jesus vai perdoar e vai amar. Irmãos, presta atenção. A palavra de Deus, o salmista Davi, ele tinha confiança no poder de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Quando ele disse que é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, ele estava se referindo a Jesus. Jesus, irmãos, ele perdoa todas as nossas iniquidades. Iniquidade quer dizer pecado. Porque às vezes o homem e a mulher já pegou um tanto. Às vezes a pessoa já cometeu tanto pecado, mas tanto pecado, que ele acha que não tem mais perdão para ele. Quantas pessoas que estão aí cometendo crimes e mais crimes, erros e mais erros, e aí você vai pregar para ele, você vai falar de Jesus para ele, e diz, para mim não tem mais jeito não. Eu não tenho mais jeito não. Eu já peguei demais. Eu já matei, eu já roubei, eu já adulterei, eu já fiz tanta coisa errada. Que para mim não tem jeito não. Só que a Bíblia está dizendo para mim que tem. A Bíblia está dizendo que tem jeito sim. Irmãos, a maior misericórdia de Deus é o perdão dos nossos pecados. É o perdão dos seus pecados. Muitas das vezes, a sua mente, o diabo, ele quer te condenar pelo seu passado. Às vezes você está na igreja, servindo a Deus, mas de vez em quando vem na sua cabeça, na sua mente, o seu erro que você cometeu antes de você aceitar Jesus. E aí fica aquela dúvida, será que eu estou perdoado? Será que Jesus me perdoou? Será que Jesus escreveu meu nome no livro da vida? A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Agora não há mais condenação. Por que agora não há mais condenação? Antigamente havia condenação, mas agora nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Sabe por que não há mais condenação para você? Porque Ele perdoou todas as suas iniquidades. Ele perdoou todos os seus pecados. Um dia chegou uma pessoa que era de Cristo e disse assim, Paulo, quem mata tem perdão? Eu disse, se a pessoa tirar a vida do outro, ele tem perdão, tem perdão.
Crônicas, capítulo 7, que se esse povo que se chama pelo teu nome, se esse povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e arrepender do seu mau caminho, e dos seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei a sua iniquidade e sararei a sua terra. Não vale, seja Deus. E depois que a gente se encontra com Deus, Deus não olha para o nosso passado, mas Ele olha para o nosso agora. Ele olha para o nosso presente. Irmãos, e a Bíblia diz que após o perdão dos nossos pecados, presta atenção que isso é muito importante. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Irmãos, quando o homem se arrepende de verdade, quando a mulher se arrepende de verdade dos seus pecados, Deus cura até suas enfermidades. Deus ele cura até as suas enfermidades. Quando as pessoas se viviam doentes, quando as pessoas se só viviam enfermas, mas depois que elas aceitaram Jesus, se arrependeram dos seus pecados, hoje elas têm saúde para a glória de Deus. Quando as pessoas que só viviam, irmãos, à base de remédios e medicamentos, antes de conhecer Jesus, mas depois que conheceram Jesus, até as suas enfermidades foram curadas. Quem aqui que depois que você aceitou Jesus dentro da igreja, Deus curou até as suas enfermidades, levanta a mão e dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque depois do perdão dos pecados, vem a cura das enfermidades. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, que tem pessoas que eles pedem a cura da enfermidade, pedem a cura, pedem a cura, pedem a cura, mas nunca vai pedir a cura não tem. Às vezes são pessoas que estão enfermas e elas pedem Jesus de cura, Jesus de cura, de cura, e muitas das vezes Jesus não cura. Sabe por quê? Porque Jesus está esperando ela se arrepender dos seus pecados. Jesus está esperando ela aceitar Ele como Salvador da sua alma. Porque se Jesus curar a sua enfermidade, sem você aceitar Jesus, talvez você não vai aceitar Jesus depois. Eu vejo meus irmãos daquela história que a Bíblia conta daquele paralítico que está registrado no livro de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 17. A Bíblia diz, meus irmãos, que uma certa ocasião abriu um homem paralítico e esse homem, ele não conseguia andar, mas Jesus estava numa determinada casa. E eles pegaram de paralítico e levaram ele até Jesus. E eles não conseguiam entrar pelas portas, pela janela, porque a casa estava superlotada. A Bíblia diz que eles tiravam os segredos daquela casa. E eles, com a porta, eles desceram do paralítico, meus irmãos. Porque eles tinham fé que Jesus poderia curar aquele paralítico. Eles tinham fé que
Jesus podia curar aquele homem. E quando eles desceram aquele paralítico, a verdade de Jesus, irmãos, ele não curou aquele paralítico primeiro, não. Mas a verdade que primeiro Jesus salvou aquele paralítico e perdoou o pecado dele. A verdade que aquele homem estava ali. A verdade que Jesus olhou para aquele homem e disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Sabe por que Jesus falou isso? Para poder cumprir a profecia de Davi. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Jesus olha para aquele homem e diz: homem, perdoados estão os teus pecados, as tuas iniquidades. Aí alguém que estava se olhando disse assim: quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele para ter essa autoridade? Aí Jesus conheceu os seus pensamentos. Jesus disse para aqueles que ali estavam: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou eu dizer ao paralítico: levanta e anda? Eu creio que aquele povo disse assim: olha, é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados. Aí todo mundo pode falar. Você vai contra perdoado mesmo? Por quê? Porque eles não criam em Jesus, meus irmãos. Eles não criam que Jesus tinha poder, tanto para perdoar, como também para curar. E ainda assim que Jesus disse para ele: olha, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Olha o que eu vou fazer aqui agora. O que você vai fazer? Ele olhou para o paralítico e disse: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o paralítico andou, levantou e glorificava a Deus. E glorificava a Deus. Aí eu sei que aquele povo disse: não, realmente ele tem poder para perdoar o pecado. Porque além que ele perdoou o pecado, ele ainda curou o paralítico. De novo, eu creio que Deus, ele quer salvar toda, ou seja, ele quer curar todo o mundo que está doente. Quer dizer que Deus quer curar todo mundo? Quer curar todo mundo que está enfermo. Agora, uma coisa tem que certeza, irmão. Tem uma coisa que Deus quer fazer muito mais do que curar o doente. Tem uma coisa que Deus quer fazer muito mais do que curar o paralítico, curar o cego, curar uma pessoa de dor de coluna, de coração, de estômago ou qualquer outra enfermidade. Você pode perguntar a São Paulo: o que Deus quer fazer mais importante do que curar a enfermidade? Deus quer perdoar os pecados do mundo. Deus quer salvar a humanidade, meus irmãos. Deus quer perdoar, Deus quer transformar, Deus quer fazer do homem, da mulher, uma nova criatura na presença de Deus. É por isso. É por isso que quando aquele homem estava lá na cruz, juntamente com Jesus morrendo. A Bíblia diz que aquele homem, ele era um malfeitor. E ele reconheceu Jesus como Salvador. Aquele homem era ladrão
no seu reino, na sua glória. Em outras palavras, irmãos, ele pediu a Jesus perdão dos seus pecados. Ele pediu perdão, ele pediu a Jesus perdão das suas iniquidades. E Jesus perdoou seus pecados e disse a ele: hoje mesmo entrará comigo no paraíso. Glória a Deus. Vamos fazer palmas para ele. Irmãos, se por acaso vem aqui alguma pessoa que você está enfermo, doente, e você tem a cura da sua enfermidade, e até hoje não consegue a cura da sua enfermidade, aceita Jesus que ele vai te curar. Entrega a sua vida a Jesus que ele vai te curar. E até hoje eu não fui curado, até hoje eu não fiz tempo operado na vida. Mas aceita Jesus que ele vai operar na sua vida. Aceita Jesus como seu pastor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É isso que diz a Bíblia. Entrega o seu caminho ao Senhor. O que é entregar o seu caminho ao Senhor? O que você deve entregar Ele? É para Jesus eu te aceito como meu Salvador. Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Perdoa meus pecados. Aí Jesus ele vai perdoar meus pecados. E ainda vai curar a sua enfermidade. E ainda vai te dar vida e vida com